Dica do cartório Joana Malheiros, nesta tarde de sábado, em mais um programa da Voz do Trabalhador. Regime de separação obrigatória de bens. Nós voltamos a falar porque este assunto ele é muito variado, tem muitas opções, muitas variações, e sempre nós teremos assuntos, Joana. Por quê? O regime de separação obrigatória de bens. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os internautas que sempre nos acompanham nesse programa de sábado à tarde. Nós estamos hoje falando sobre registro civil em face de que ocorreram algumas dúvidas, algumas solicitações no cartório de registro civil referente a regime de bens, referente a casamento. E o que a gente observa? A gente observa que as pessoas não têm muita clareza do que significa um regime de separação, o que significa um regime de comunhão, comunhão parcial, mas o que nós queremos abordar justamente aqui é o regime da separação obrigatória de bens. Quando que a pessoa, o casal, casa por esse regime? Nós queremos abordar a questão da obrigatoriedade deste regime, onde há a limitação da autonomia privada dos contraentes, dos futuros contraentes, dos nubentes, dos habilitandos, que vêm para contrair casamento, que vêm para se habilitarem. Quando é que acontece o regime da separação obrigatória de bens? No próprio artigo 1641 do Código Civil, ele diz assim: é obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, da pessoa maior de 70 anos. Hoje temos uma decisão do STF que modifica um pouco esta questão, e de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Mas o que nos leva a trazer essa temática é justamente o inciso 1º do artigo 1641, daquelas pessoas que querem contrair casamento, mas há alguma dificuldade, algum impedimento para que elas escolham o regime de casamento. Nós queremos dar ensejo no inciso 1º do artigo 1641, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Quais são essas causas suspensivas? E isso está no artigo 1523 do Código Civil, que diz assim: não devem casar o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. O divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. E por último aqui, o tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saldadas as respectivas contas. Então, por que dessa temática? Porque nós estamos observando que muitas pessoas que se divorciaram ou viuvaram, elas querem contrair novo casamento, casar em segundas núpcias. E aí temos este detalhe a ser observado, principalmente no caso do divorciado e do viúvo. E também no caso da mulher que se divorciou e ainda não
passou o tempo de 10 meses do divórcio e ela já quer contrair um segundo matrimônio. Então, são requisitos que têm que ser atendidos. Se não forem atendidos esses requisitos, no caso do viúvo ou da viúva que tiver herdeiros e tiver bens do cônjuge que faleceu, então tem que fazer a partilha desses bens. Então, enquanto não der partilha desses bens, ela não pode casar pelo regime da comunhão parcial de bens, ou da comunhão universal, ou da separação convencional, porque existe uma causa que está dificultando ela contrair casamento, que limita a autonomia privada no tocante à escolha do regime de casamento. Então, não é que não possa casar. As pessoas casam, mas não podem escolher o regime de casamento, porque a lei determina o regime da separação obrigatória. No mesmo sentido, no caso do divorciado, eu me divorciei. Hoje é possível fazer o divórcio e não partilhar bens. Só que se eu quiser contrair segundo casamento, segundas núpcias, e eu não fiz a partilha do casamento do primeiro casamento, e eu não fiz a partilha do primeiro casamento, que foi dissolvido pelo divórcio, eu não posso escolher um regime de bens, que não o da separação obrigatória. Então, a lei determina. Eu posso casar? Posso, mas a lei determina o regime da separação obrigatória de bens. E a mesma coisa, uma mulher que se divorciou e faz 6 meses do divórcio, ela também não vai poder contrair casamento se não comprovar que ela não estava grávida quando ela dissolveu o casamento. Ela não estava grávida do cônjuge anterior quando foi feito o divórcio. Então, tem que decorrer esse prazo de 10 meses ou fazer um exame comprovando que ela não se encontra em estado gravídico. Então, quer dizer assim, eu preciso resolver, né, no verdadeiro sentido da palavra, o caso anterior, né, o regime anterior, bem resolvido para depois tomar aí as decisões. A pessoa fica na separação obrigatória, se o que ela não cumpriu tem ainda algum prazo, pode ser mudado depois, é isso? Esse é um detalhe importante, principalmente no caso do divorciado e do viúvo. Eles podem contrair casamento mesmo que eles não tenham feito a partilha dos bens com o cônjuge anterior. Só que o regime de separação obrigatória, feita a partilha, feita a comprovação, às vezes nem é o caso de não ter feito a partilha, às vezes não consegue comprovar que foi feita a partilha. Então, casa pelo regime da separação obrigatória e depois faz um processo, porque faz um processo de alteração de regime de bens. Pode acontecer que faz muito tempo que o casal, um deles, se divorciou e no momento de fazer a nova habilitação, precisa fazer a comprovação que do cônjuge anterior houve a partilha de bens. E esse processo do divórcio, onde consta a partilha, se encontra arquivado e demora, às vezes, para ser fornecido através do Poder Judiciário uma certidão que comprove esta partilha. O processo foi arquivado. No momento que eles vieram se habilitar, não foi possível fazer a comprovação. Então, casa-se pelo regime de separação, depois, conseguindo comprovar que realmente foi feita a partilha, faz-se a alteração do regime de casamento. Aí pode ser contratado outro regime, mesmo estando casados, porque aí a causa que impediu foi suprida. É fácil, rápido fazer isso, esse procedimento? Não, porque
A alteração do regime de bens é um processo judicial. Não tem como eu alterar o regime simplesmente indo no cartório de registro civil dizendo que eu quero fazer alteração, fazer um requerimento administrativo. Não existe procedimento administrativo no tocante à alteração do regime de bens. Terá que ser feito um processo judicial para alterar o regime de bens, de separação obrigatória para regime da comunhão universal ou regime da comunhão parcial, conforme é a vontade dos cônjuges. Joana, e o maior de 70 anos tem algum procedimento especial? Quais são as? O maior de 70 anos, hoje, ele pode casar pelo regime da separação legal, mediante a vontade dele no momento da habilitação, como também ele pode afastar o regime da separação obrigatória mediante escritura pública, mediante pacto antinupcial no tabelionato de notas. Não, eu tenho 70 anos, eu não quero casar pelo regime da separação legal e eu vou contrair casamento pelo regime da comunhão parcial. Para tanto, eu vou me dirigir ao tabelionato de notas e vou fazer uma escritura de pacto antinupcial, externando esta vontade de contrair casamento, afastando a obrigatoriedade deste regime e contraindo o casamento pelo regime que melhor convém naquele momento ao casal. Comunhão parcial, separação, comunhão universal, o regime que quiserem. Então, esta é uma novidade que entrou em vigor a partir de uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, em 1º de fevereiro de 2024. Aquelas pessoas que não têm a idade limite, que precisam de autorização. Temos um outro detalhe, que é todos aqueles que dependerem para casar de suprimento judicial. Hoje, a idade núbil é 16 anos. Então, dos 16 até antes de atingir os 18, pode ser feito o casamento desde que os pais deem o consentimento, autorizem a realização do casamento. Agora, vamos supor que um deles, o pai ou a mãe, não quer dar o consentimento, vai ter que ser feito o suprimento judicial de consentimento paterno ou materno. Aí, neste caso, o regime terá de separação obrigatória, porque tivemos que buscar o suprimento do consentimento do pai ou da mãe, a depender da situação real. Joana, depois de tudo isso que nós falamos, nós sabemos que teríamos muito mais assuntos para falar sobre esse estado, né? Ou seja, o regime de separação obrigatória de bens, teríamos assunto para vários meses, né? Tamanho o que acontece, o que aparece lá no balcão do cartório. Para finalizar, qual seria o teu conselho final, a indicação final do cartório? É importante nós deixarmos bem claro que o regime da separação obrigatória de bens é um regime onde os bens não se comunicam. E principalmente em termos atuais, onde houve uma releitura da súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que para um dos cônjuges ter direito à meação desses bens que forem adquiridos na constância deste regime de casamento, terá que fazer a comprovação do esforço comum para aquisição desse bem, deste patrimônio. Por isso que é importante que as pessoas tenham ciência do que significa o regime da separação obrigatória. Se porventura vieram a casar por esse regime, por não ter conseguido, no momento da habilitação do casamento, fazer a comprovação da partilha,
porque ele era divorciado ou porque era viúvo e não conseguiu no momento e casou pelo regime da separação obrigatória, e uma vez suprida esta causa que impedia a escolha do regime, uma vez feita a partilha de bens, procurem fazer a alteração do regime de casamento para aquele que melhor convém ao casal, à família, em virtude dos efeitos do regime da separação obrigatória de bens. O regime da separação não tem direito à herança. A cônjuge não é herdeira. Ela não é herdeira e não é meeira. Então, se as pessoas querem que haja comunicação e no momento houve um impedimento para contrair casamento pelo regime da comunhão parcial, vamos dizer assim, ou da comunhão universal, procurem fazer, durante a vigência do seu casamento, a alteração do regime de bens, que hoje é judicial, é processo judicial de alteração de regime de bens. E é muito, mas muito importante as pessoas terem a consciência do que significa o regime da separação convencional, da comunhão parcial, da comunhão universal e da separação obrigatória de bens. Porque hoje, com a releitura da súmula 377 do STF, para ter direito à meação do patrimônio que foi conquistado, construído a partir da contratação do casamento pelo regime da separação obrigatória, tem que comprovar a participação, o esforço comum para a aquisição deste patrimônio. Então, isso é de suma relevância. As pessoas, às vezes, no momento do casamento, estão eufóricas, querem casar, tudo bem, casam, mas se a vontade delas pelo regime não era o que foi pactuado, uma vez conseguido resolver a situação, e neste caso aqui que nós estamos falando da partilha de bens, façam a alteração para o regime, então, de casamento que elas queriam lá no momento da habilitação e não puderam em virtude de uma causa suspensiva. Acho que colocamos tudo, né, Joana? Como eu disse lá no início, o assunto é extenso. Né? Nós queremos agradecer mais uma vez, porque o cartório nos oferece informação de todo tipo, de forma gratuita e com o intuito de fazer as pessoas ficarem conscientes através delas e tomarem as decisões pelo melhor lado, né? Obrigado. Nós que agradecemos e temos a certeza que com esse trabalho nós procuramos levar informação, a informação protege, a informação faz com que as pessoas tenham mais facilidade e segurança para exercitar os direitos que elas têm e evita-se muitos conflitos. O que nós queremos? Paz na sociedade. Evitar conflitos e viver de forma mais harmônica possível. Um grande abraço a todos e sábado que vem estaremos novamente aqui e aí nós falaremos sobre veículos. Estamos procurando mesclar um pouco registro civil, um pouco registro de veículos, enfim, de forma a levar sempre aquilo que está acontecendo assim no balcão, tanto do registro civil quanto do CRVA. Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa Voz do Trabalhador.